Boa noite. Graça e paz. Amém? Eu fui pego de surpresa ali. Pensei que era o PR que ia vir aqui primeiro. A Marcele me deu, tomei até um susto. Ai, glória a Deus. Deixa eu me acertar aqui. Hoje eu mudei a versão aqui por causa de uma palavrinha. Geralmente eu costumo usar a versão revista e atualizada, mas hoje eu vou pela versão NVI. Amém, queridos? Estão bem? Graças a Deus. Tudo na paz, na dependência do Senhor. Queria compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou ao meu coração já faz alguns dias para compartilhar com toda a igreja. Compartilhar com toda a igreja, eu tenho certeza que o Senhor falará profundamente aos nossos corações. Queria que vocês abrissem junto comigo, aí você que trouxe a sua Bíblia, ou aí mesmo no aplicativo, lá no livro do profeta Ageu. Quem trouxe a sua Bíblia aí, olha, eu vou esperar você abrir. Está lá no Antigo Testamento, quase no finzinho lá, um pouco antes ali de Malaquias. Fica tranquilo aí, tá? São 2 capítulos. Enquanto eu abro aqui a garrafinha, você vai abrir na sua Bíblia para acompanhar juntinho comigo. Ageu capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Se você não trouxe a sua Bíblia e também não tem no aplicativo, não tem problema, a Raquel vai projetar ali para nós. Amém? Foi fácil achar aí, Ageu? Amém? Vamos lá? Vamos juntos. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 1 ao 11, vai dizer assim a palavra do Senhor: No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu, versículo 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos o levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquece. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos o levaram. Suba o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que fiz? Pergunta o Senhor dos exércitos: por causa do meu templo, que ainda está destruído,
enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. O tema da mensagem hoje é: quando Deus deixa de ser prioridade. Vamos repetir junto esse tema? Quando Deus deixa de ser prioridade. Meditando e pensando um pouco nesse tema, que frase triste, muito triste essa frase. Porque quando Deus deixa de ser a prioridade nas nossas vidas, é o princípio do fim, do caos, do fracasso. Quando Ele já não faz parte das primícias, do topo das nossas listas de prioridade, quando Ele não é o número 1, quando Ele não faz parte das nossas decisões, das nossas escolhas, aquele que acabamos de cantar, que fez tudo por nós, mas hoje deixou de ser a prioridade. É triste quando o meu coração já não é mais totalmente dele, do Senhor. O contexto histórico dessa passagem do livro de Ageu vai nos mostrar um povo, o povo que havia sido levado para o exílio na Babilônia, em consequências de décadas e décadas de infidelidade à aliança de Deus. Mais ou menos aí em 586 a.C., Jerusalém foi destruída pelos babilônios sob o comando de Nabucodonosor. O templo construído por Salomão foi destruído, e grande parte da população de Judá foi levada cativo, preso para a Babilônia. Décadas depois, o cenário muda. Em mais ou menos 539 a.C., o Império Persa, liderado por Ciro, conquista a Babilônia. E no contexto da política persa, os judeus recebem autorização para retornar a Jerusalém e reconstruir o templo. Então Ciro dá autorização para que eles retornassem e reconstruíssem o templo. O livro de Esdras registra esse retorno e a tentativa de reconstrução desse templo. A esperança do povo era enorme, pois mais uma vez Deus havia dado a liberdade para eles, e eles voltaram pensando, acredito eu, agora nós vamos voltar para casa e reconstruir o templo. Começaram até bem, o altar começou a ser restaurado, e os fundamentos do templo foram lançados, mas logo em seguida começam a surgirem oposições, dificuldades políticas. Muitas pessoas se levantaram contra eles, ameaçando eles, e o desânimo veio ao coração do povo. A obra parou, e aqui está uma das grandes tragédias espirituais do livro. O povo que voltou do exílio, mas havia uma grande diferença entre voltar para Jerusalém e voltar verdadeiramente para Deus. Então o povo, ele é liberto da Babilônia,
eles voltam para Jerusalém, eles começam a reconstruir o templo que representava a presença de Deus, sofrem oposições, eles abandonam a obra da reconstrução do templo para se dedicarem somente para si. Muitos anos se passaram, décadas se passaram, mais ou menos 18 anos se passaram depois da chegada deles em Jerusalém. E aí Deus levanta o profeta Ageu para falar o que estava no coração de Deus a um povo que foi escolhido, um povo que foi separado para que eles vivessem exclusivamente para Deus. No versículo 1, nós vamos perceber o texto dizendo: no primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Ainda não chegou o tempo, ou ainda não é tempo, ou ainda não é o momento. Você já ouviu em algum lugar algo parecido? Talvez o pastor Marcos já deve ter ouvido bastante sobre isso. Olha, pastor, ainda não é tempo. Olha, pastor, ainda não é o momento. Olha, pastor, olha, ainda não chegou a hora. Observe a sutileza. Eles não disseram: nós não queremos Deus. Disseram: ainda não é tempo. O problema não era necessariamente uma rejeição verbal a Deus. Era uma prioridade invertida. Eles tinham colocado Deus na lista, mas não em primeiro lugar. Aqui Deus deixou de ser prioridade para eles. O povo havia transformado uma dificuldade que eles enfrentaram circunstancial em uma justificativa espiritual, porque o templo representava a presença de Deus no meio deles. E quando eu meditava nesse texto, me veio algo muito forte ao coração. Veja que quem está falando aqui, através da vida do profeta, é Deus. E ele começa dizendo: este povo, e não o meu povo. Vocês repararam isso? O texto vai dizer que o próprio Deus, usando o profeta, vai dizer: este povo. Olha lá, no versículo 2: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma. Começamos a perceber a insatisfação de Deus, as desculpas esfarrapadas que eles davam para justificar o abandono da obra de Deus. Se esqueceram do que Deus fez por eles, se esqueceram que Deus tudo vê e tudo sabe. Jeremias capítulo 17, versículo 10, olha que texto forte. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Percebemos neste texto que para não fazer a obra, nós podemos dar muitas desculpas para as pessoas e até para nós mesmos, mas para Deus, desculpas não colam. As pessoas diziam: olha, ainda não há tempo, mas para Deus, o tempo já havia chegado. O perigo espiritual do ainda não, ou ainda não é tempo, talvez seja uma das maiores aplicações do livro de Ageu. O povo não disse nunca, mas o povo disse ainda não. E muitas vezes o inimigo não precisa fazer alguém dizer: eu não quero Deus. Basta fazê-lo dizer: depois eu oro, depois eu sirvo,
depois eu leio a palavra, depois eu resolvo a minha vida espiritual, depois eu volto para Deus a hora que eu quiser, depois eu obedeço. O problema é que um depois, repetidas vezes, pode se transformar em um abandono, em uma frieza profunda espiritual. No versículo 2, ainda, a casa aqui não era apenas um prédio. Deus não estava se referindo a algo físico. Precisamos tomar muito cuidado para não interpretar Ageu simplesmente como Deus quer que vocês construam um prédio ou um templo. Não é essa a ideia do texto. O templo representava a presença de Deus entre o povo, a identidade espiritual de Israel. Representava a adoração, os sacrifícios, a comunhão da aliança, a centralidade de Yahvé na vida do povo. O templo era um símbolo visível de que Deus ocupava o centro daquela comunidade. Quando o templo estava abandonado, isso revela algo sobre a vida espiritual do povo. E no versículo 3, vai dizer assim: por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? A expressão fino acabamento, ou casas apaineladas, ou casas revestidas, indica casas muito bem feitas, muito bonitas. E aqui no texto e em qualquer outro lugar na palavra de Deus, Deus não é contra a casas bonitas, casas grandes, mas o texto aqui aponta para prioridades. E qual tem sido a prioridade desse povo nesse momento da história? Qual tem sido as motivações deles para deixar a obra de lado e construírem as suas casas belas, maravilhosas? Isso demonstra que o povo estava investindo tempo, energia e recurso em suas próprias casas. Estavam pensando somente em si. Tinham tempo para trabalhar, para plantar, para buscar estabilidades, enquanto o templo, a casa, permanecia abandonado. A presença de Deus tinha ficado de lado. Tinha tempo para tudo, menos para a obra de Deus. Na verdade, Deus havia deixado de ser prioridade na vida deles, e já não havia anseio, vontade, desejo por essa presença de Deus. E isso, quando paramos para pensar, é muito triste. Eu fico imaginando esse povo que por décadas viveram escravos, viveram presos, um povo que por 70 anos mais ou menos viveram aprisionado sobre escravidão, sobre um jugo de um rei cruel, exilados na Babilônia. Eu fico imaginando esse povo durante dias e noite, elevando a sua mente a Deus e pedindo libertação. Eu fico imaginando esse povo orando, clamando a Deus, dizendo: Senhor, nos ajuda, nos tira daqui. E quando Deus os liberta, Deus agora
já não serve mais. Deus agora fica para segundo plano. Homens e mulheres que conheciam a história do Deus eterno, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que tirou o povo do Egito com a sua mão forte. Com certeza essas informações foram passando de gerações e gerações. O povo endurece o coração, começa a desobedecer a Deus. Deus levanta um rei cruel, leva eles para o exílio. Lá eles sofrem, padecem. Com certeza clama a Deus, Deus vai lá de novo e liberta esse povo. E quando o povo é liberto, começa a reconstruir as pilastras do templo, mas na primeira dificuldade, abandonam o barco, deixa a obra de lado e começam a olhar para dentro de si e fazer as suas próprias vontades. Deus agora deixou de ser prioridade. E às vezes estamos passando momentos, e essa palavra ela é tão atual para os dias de hoje, porque muitas das vezes passamos por momentos muito difíceis na vida. Momentos que só Deus para nos ajudar. Vamos em busca de um milagre, jejuamos, clamamos, participamos de várias campanhas, subimos um monte, porque estamos em busca do nosso milagre, do meu milagre. Diante de circunstâncias que só o milagre de Deus, buscamos intensamente o Senhor, e aí nos pegamos a Deus, pedimos, clamamos, pedimos muitas das vezes uma porta de emprego, uma porta de emprego melhor, e não tem nada de errado nisso, queridos. Muitas das vezes pedimos uma cura de uma enfermidade, às vezes pedimos um casamento, uma esposa, um esposo, pedimos filhos para Deus, pedimos para Ele que Deus ressuscite áreas em nossas vidas que já estão mortas, desacreditadas. Somos até agradecidos, mas não perseveramos na mesma busca e na mesma prioridade que sempre precisa ser Ele. Acontece que Deus nos dá o trabalho, Deus nos dá filhos, Deus nos dá uma melhor condição, Deus nos dá um casamento, Deus nos dá saúde. E acontece que agora que eu recebi o trabalho, um bom trabalho, a prioridade deixa de ser Deus. Por quê? Porque eu trabalho e eu comecei a gostar de ganhar dinheiro, e agora eu já não tenho mais tempo para a obra. Estou cansado demais. Vou precisar dormir cedo para acordar. E também não tem nada de errado nisso, porque acho que 90% aqui é dessa forma. Agora a prioridade já não é mais Deus, é o trabalho. Estou muito cansado, não tenho tempo para fazer a obra. A oração e a leitura da palavra é aquele pior momento. Na verdade não é o pior momento, é o tempo que sobrou no dia. E quando faz? Pedimos saúde. Muitas das vezes somos acometidos de alguma enfermidade, ou algum parente nosso tal, pedimos saúde, milagre, o Senhor vem e faz. Agora, Deus curou, e eu desperdiço a energia que Deus me deu diária, em coisas que não são eternas. Faço muitas coisas, muito ativo, mas aquilo que Deus quer que eu faça, a missão, o propósito, eu deixo de fazer, e começo a desperdiçar energia em coisas que não são eternas. Aquele que pediu por seu casamento, agora Deus dá um casamento, Deus dá uma esposa, um esposo, o esposo começa a se envolver na obra, e a mulher começa a ser um empecilho,
Ou vice-versa, a mulher começa a se envolver na obra e o esposo começa a ser um empecilho. Ou estamos muito ocupados com a família, com festas, com viagens, e repito, não tem nada de errado nisso, desde que a prioridade seja o Senhor. Não é tempo de fazer a obra, é tempo de cuidar da família, amém. Mas como cuidar da família se ele não é prioridade para a família? Como cuidar de um filho, de uma esposa ou vice-versa, se a gente não reconhece como família quem é o Senhor? Da onde ele nos tirou? Aquele que pediu um filho, agora começa a deixar as prioridades de Deus de lado. Por quê? Porque é muito requisitado em festinhas dos amiguinhos. Coloca o filho no futebol ou a filha no balé, e não tem nada de errado nisso. Claro que não. Mas quando Deus deixa de ser prioridade, isso pode causar um problema muito sério. Começa a colocar em aulas, preencher o tempo, e a obra de Deus vai ficando de lado. Deus deixa de ser prioridade, já não há mais tempo para oração, já não há mais tempo para aquele tempo com Deus em secreto, já não há tempo mais para uma oração coletiva, por exemplo, reunião de oração, chamar a galera para oração. Já não há tempo mais, para uma devoção, de chamar a família e fazer aquele culto do lar, porque acabamos ficando muito ocupados e esquecemos da onde Ele nos tirou. Já não há mais tempo para a leitura diária da palavra, não há mais tempo para visitações, já não há mais tempo para participar de algum ministério. Já não há mais prioridades eternas em nossos corações. Tudo isso que falamos aqui são coisas muito importantes e saudáveis, e muitas delas é a vontade de Deus para nós, mas quando Ele for prioridade, primazia, Deus precisa estar no topo da lista sempre, todos os dias, a todo momento, porque o começo do capítulo 1 de Ageu vai mostrar que se ele não for prioridade, o caos vai se instalar. Versículo 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Versículo 5. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos o levaram. Tem uma versão que eu gosto bastante, que em vez de vejam aonde os seus caminhos o levaram, vai dizer assim: considerai os vossos caminhos. Deus está chamando um povo para uma autoavaliação. Olhem para as suas vidas. A expressão hebraica aqui é: Deus está chamando um povo para parem tudo, olhem em sua volta, olhem da onde vocês vieram, olhem para o passado, da onde eu tirei vocês, olha para a própria vida e percebam a distância entre aquilo que vocês estão fazendo e aquilo que um dia eu ordenei vocês a fazerem. Vejam da onde vocês vieram, da onde eu tirei vocês. E Ele está pedindo que eles pensem e reconsidere as suas decisões. Que tipo de vida vocês estão construindo com base em si mesmo, com base no egoísmo?
E qual será o resultado sem a minha presença, diz o Senhor? É uma convocação para uma autoavaliação espiritual diante dos olhos de Deus. Olhe para onde as suas prioridades estão levando vocês, é isso que o Senhor disse. Ageu está chamando o povo a interromper uma vida no automático. Eles estavam ocupados demais, não estavam alinhados com a vontade de Deus. E Deus diz: parem e olhem para dentro de vocês, e veja se a conduta de vocês, se as escolhas de vocês, se as prioridades de vocês têm sido a minha. É possível uma pessoa estar trabalhando muito, estudando muito, ganhando dinheiro, cuidando da família, realizando sonhos e ao mesmo tempo estar deixando Deus em segundo plano. Então Deus mostra as consequências de um povo que deixou Deus de lado, não fez de Deus a sua prioridade. Depois de dizer: considerai os vossos caminhos, no versículo 6, quando Deus deixa de ser prioridade, o resultado é esse. Raquel, por favor, põe para nós o versículo 6. Olha que triste, que forte e que verdade, porque é a palavra de Deus, não é a minha. Nós não estamos aqui achando alguma coisa. A palavra de Deus diz assim: porque vocês abandonaram a prioridade que é Deus. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. O que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. E isso, querido, é impressionante. Porque à medida que eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo falava profundamente ao meu coração e me mostrava algumas áreas na minha vida que tem patinado e por que tem patinado. Precisamos aprender a olhar urgentemente para dentro de nós a luz do Espírito Santo de Deus e colocarmos de forma verdadeira, porque com Deus não tem barganha, e mostrar exatamente como nós somos ou como nós estamos. O problema deles não era necessariamente uma falta de atividade, era a futilidade dentro dessas atividades. No versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos: veja onde os seus caminhos o levaram. De novo, Deus leva o profeta a dizer ao povo pela segunda vez: ei, parem tudo e olhem para dentro de vocês. Veja o que é que vocês estão fazendo. Vocês estão gastando energia, vocês estão trabalhando muito e recebendo pouco. Vocês têm plantado muito e têm colhido pouco, porque abandonou a vontade de Deus. A prioridade agora deixou de ser Deus para ser a vontade deles mesmos. De novo essa expressão aparece diante das escolhas que eles haviam tomado. Versículo 8: subam ao monte para trazer madeira, construa o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado. Aqui eu vejo uma chamada de Deus ao povo, uma chamada de Deus ao arrependimento, queridos. Voltem para aquilo que vocês começaram e abandonaram. Deus chega para esse povo e está dizendo: olha, eu sei que vocês me abandonaram, mas a chamada no meio do texto é: voltem, sobem ao monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Aquilo que vocês começaram e começaram bem, vocês abandonaram na primeira situação difícil. Volte para o caminho, suba ao monte, consertem a vida, voltem para a missão.
Voltem para a obra, olha que lindo isso. Voltem para a obra. Voltem para a obra. E por que voltem para a obra? Para que eles deixassem de sofrer também. Mas esse não é o foco principal. Olha só, eu não sei se isso vai mexer com você agora, mas mexeu demais comigo. Olha, voltem para a obra. Sabe por quê que eu quero que vocês voltem para a obra? Para que eu me alegre, diz o Senhor. Aquele que entregou a sua vida por mim e por você. E nós já ouvimos aqui sobre a intensidade de Jesus no caminho da cruz. É a vontade dele, não é a minha nem a sua. É a vontade de Deus e não era a vontade do povo. Eles não tinham direito de fazer isso, por tudo aquilo que Deus já havia feito na vida deles. Foi Deus que sustentou eles, foi Deus que tirou eles do exílio, foi Deus que tirou eles do cativeiro, foi Deus que protegeu eles, por onde eles andaram. E agora, quando eles se sentem livres, quando eles são libertos, eles abandonam Deus para viver o seu próprio eu, as suas próprias vontades. Voltem para a obra. Subam o monte. Alguns estudiosos, entre aspas, meu pentecostal, vai dizer: olha, subam o monte, porque o monte é lugar de falar com Deus. Mas o texto diz: subam o monte para pegar madeira. Voltem à obra, para que eu me alegre, diz o Senhor, para que eu seja glorificado, diz o Senhor. Eu não sei você, mas o que eu mais quero nessa vida é alegrar o meu Senhor, através das minhas atitudes glorificar o nome dEle e testemunhar para esse mundo quem é o nosso Deus, querido. Ouvimos que Ele é o nosso pastor e que Ele nunca vai nos faltar, e cantamos isso aqui nessa noite. Deus está perto, o nosso Deus é um Deus presente. Ele disse que estaria aqui nessa noite, e nós cremos nessa verdade, e os olhos dele estão direto fitos em nós. Eu não sei você, mas a coisa que eu mais quero nessa vida é deixar esse Senhor alegre. Versículo 9 ao 11. Vocês sofreram muito, mas eis que veio o povo, e o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, ou por causa da minha casa, ou por causa da obra paralisada, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupam com a sua própria casa, enquanto cada um de vocês está olhando para dentro de vocês mesmo, enquanto cada um de vocês estão buscando os seus próprios interesses. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado, porque o nosso Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, querido. Ele comanda geral, Ele comanda a terra, Ele comanda o vento, o mar, Ele comanda todas as coisas. E esse Deus maravilhoso enviou o Espírito Santo de Deus para habitar agora, sabe aonde? Sabe quem é o templo do Espírito? Sabe quem é? Sabe aonde Deus habita? Sabe? Em mim e em você, querido.
E se Ele habita em mim e você, como é que está o nosso coração? Como é que está esse templo? Como é que está essa casa? Como que nós temos buscado, vivido, procurado, ansiado, desejado? Como? De que forma? A prioridade tem sido Ele. O primeiro nome da lista de prioridade na nossa vida tem sido Ele. Todos os dias, quando você acorda e você vai trabalhar e você vai caminhar, seja onde for, Ele tem sido prioridade. Eu não sei exatamente porque o Senhor nos deu essa palavra nessa noite. Talvez a resposta porque temos colhido tão pouco. Por que, Deus? Colhido tão pouco? Por que tanta dificuldade, Senhor? Por que tanta dificuldade? Muitas das vezes temos que ficar arrastando, temos que ser arrastados. Não dá para entender porque o Espírito de Deus habita em nós. É o Espírito Santo que habita em nós. Então, agindo Ele, quem é que pode impedir, querido? Toda frieza sai em nome de Jesus. Toda apatia sai em nome de Jesus. Todo desânimo sai em nome de Jesus. Não é possível deixar de fazer a obra de Deus por causa de circunstâncias. Não é possível deixar de fazer a obra de Deus porque eu estou cansado de um trabalho que Ele me deu e eu reconheço isso. Não é possível, não bate. Não bate uma família, eu tendo uma família e não conseguir fazer a obra por causa da família que foi Deus que me deu. Alguma coisa está desajustado. Então por que o povo dava tantas desculpas? Porque o povo dizia ainda não há tempo, ainda não é tempo, ainda não é o momento. Querido, o tempo já chegou. O tempo já chegou. Jesus tem pressa, Ele está voltando. E até quando alguns vão ficar dando desculpas a um Deus que tudo sabe e tudo vê? Não é o filho que Deus me deu que vai paralisar a obra, querido. Não pode, porque não faz sentido. Não é o dinheiro que Ele me deu, porque o dinheiro que Ele me deu é dele. Tudo é para Ele. Essas coisas não podem impedir o povo de fazer a obra. Por que tanta dificuldade? E deixo essa mensagem hoje para uma reflexão semanal, mensal, melhor, uma reflexão diária, semanal, mensal e até mesmo anual. O livro de Ageu não termina no versículo 11. E nós vamos continuar essa mensagem, porque vocês vão ver a resposta do povo. Vocês vão ver qual será a resposta desse povo e o que vai acontecer com esse povo diante da resposta. E a resposta desse povo era a minha oração: Senhor, que a mesma resposta seja a nossa resposta também, em nome de Jesus. E o que eles vivenciaram depois dessa resposta, o que eles vivenciaram depois do arrependimento, nós também queremos, sabe Deus, desfrutar, porque a glória da segunda casa será melhor do que a primeira, em nome de Jesus, querido. E eu quero terminar aqui. Se possível, que o pessoal do louvor que cantou esse penúltimo cântico, não o cântico das ofertas, mas o penúltimo cântico, faça desse cântico a sua oração. O Senhor quer restaurar coisas nessa noite. Se você não tem força, o Senhor quer te dar força agora, para que Ele seja a primazia, para que Ele seja o número 1 da lista. Para uns aqui o Senhor está dizendo: volta para a obra. Por que abandonou a obra? Por que desistiu da obra? Por causa de uma situação, 2 ou 3 difíceis, mas quem é esse Deus?
Antes de Deus mudar as circunstâncias de Israel, Ele quis mudar a maneira como Israel enxergava o próprio caminho. E existe uma pergunta extremamente poderosa, escondida em Ageu 1:5. Se Deus colocasse hoje diante de você um espelho espiritual e dissesse: veja aonde seus caminhos o levaram, o que é que Ele encontraria? Deus não está apenas interessado em saber onde você está. Você pode estar construindo sua carreira, sua família, seus sonhos, sua imagem. E enquanto tudo isso cresce, a sua vida pode estar em ruínas. Mas como é bom viver todas essas verdades com Ele sendo a prioridade. Porque quando Ele se torna prioridade, a gente reconhece que tudo aquilo que acontece com a gente é Ele e não sou eu. Quando Ele se torna prioridade na minha vida, eu reconheço que o ar que eu respiro, a roupa que eu visto, o alimento que eu comi vem dEle. E quando Ele se torna prioridade na nossa vida, a gratidão, a adoração, ela se torna um estilo de vida, porque ao abrir os olhos, você já declara: obrigado, Senhor, pelo privilégio de viver, e viver no Senhor. Aleluia, querido. Não se trata de mim, não se trata de você, mas se trata daquele que entregou a sua vida por mim e por você. Se trata daquele que nos libertou das garras de Satanás, nos libertou do pecado, e hoje nós podemos ter a liberdade da declaração: eu sou livre no Senhor. Considerai os vossos caminhos. Pode se levantar. Ao Criador da vida, faça dessa canção a sua oração. mudou a minha